de acordo com a letra D do inciso 1 do artigo 46 da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Distribuição gratuita. Proibida a venda e comercialização. Prezados, alguns dos nossos audiolivros podem constar falhas no final das faixas de áudio. Infelizmente, é irreversível, pois os mesmos foram gravados em fitas cassetes. Agradecemos a sua compreensão. Seja muito bem-vindo ao canal da Biblioteca Braille do Estado do Amazonas. Devido a fatos recentes de questionamentos associados a direitos autorais, venho informar que o canal não obtém qualquer tipo de lucro com a publicação dos audiolivros. Levamos a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Caso você seja autor ou proprietário dos direitos autorais de algum audiolivro publicado aqui no canal, peço que faça contato via e-mail ou através dos comentários, que, se assim for determinado, o audiolivro será retirado do ar. Relembrando, não queremos e não obtemos nenhum tipo de lucro com as visualizações. Nosso objetivo é levar a acessibilidade para as pessoas com deficiência visual. Agradecemos pela sua atenção. Livro postado por Andriele Baraúna. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. CD 1. Biblioteca Braille do Estado do Amazonas. Endereço: Avenida Pedro Teixeira, número 2565. Sambódromo, Dom Pedro, Manaus, Amazonas, CEP 69040-000. Fone. Fax 092322086. E-mail: braille@culturamazonas.am.gov.br. A luz através dos dedos. Livro, TV digital, novas tecnologias e padrões na produção de conteúdo. Autor: Ulisses Valadares Moreira da Silva. CD 2. Índice. CD 3. Introdução. CD 4. Do analógico ao digital. CD 5. Mudanças. CD 6. Interatividade. CD 7. Transformações com a TV digital. CD 8. Considerações finais. CD 3. Introdução. O mundo pós-moderno se encontra em meio a várias transformações sociais. De um lado temos as novas comunicações integradas, multimídias e interativas, e de outro lado a engenharia do conhecimento. Ambas interligadas realizam um trabalho de revitalização de conceitos antigos e criação de uma nova cultura, impulsionada pela colaboração, conectividade e conteúdo. Sabemos que a convergência tecnológica lida com o mais precioso dos bens dessa sociedade, a informação. Por isso que o texto em questão trata de estudos sobre suas implicações políticas e sociais, envolvendo não só todas as adaptações tecnológicas, mas também o impacto causado por elas. A proposta é estudar e analisar a implantação no Brasil e os reflexos políticos e culturais da mesma na sociedade. Ainda mais que estaremos lidando com a sociedade que até então era considerada apenas como receptora do conhecimento e que agora passa a ser produtora de toda a informação, e os produtores também assumem papéis inversos e passam a ser também receptores. É essa convergência de conteúdos que caracteriza a TV digital interativa. CD 4. Do analógico ao digital, o fascínio humano pela imagem é uma das formas mais antigas e expressivas de comunicação entre as civilizações.
dos grandes registros da arte visual são as pinturas rupestres, que simbolizavam a partir de sinais e traços desenhados nas pedras a transmissão de conhecimento às demais gerações. Com o avanço tecnológico, estas formas ganharam vida, movimentos e cores cada vez mais atraentes. Um dos principais construtores desse universo é a televisão, que apesar de ter sua implantação recente no Brasil, dispõe de recursos que ampliam a capacidade de percepção do mundo, fundamental no desenvolvimento humano. Segundo Marcondes, abre parênteses, 1994, fecha parênteses, as imagens formam porta para outra dimensão, a dos sonhos, que apesar de não estar diretamente ligada à vida das pessoas, influencia em suas ideias e aspirações. Essa mudança, agora é cada vez mais real com a implantação do SBTVD2 no Brasil. O ano de 2016 é o prazo para que o sistema seja mudado definitivamente. Com a digitalização, a imagem ficará 7 vezes mais nítida do que a atual em aparelhos com as siglas HDTV, abre parênteses, High Definition Television. Fecha parênteses, os televisores comuns terão imagens semelhantes às de DVD, já as telas de LCD e de plasma a qualidade será mais evidente. Com as transmissões digitais, a televisão terá uma imagem sem fantasmas ou chuviscos, nítida, com som comparável ao de um CD. Além desses, são vários os benefícios que a TV digital trará ao espectador. Alta definição. Programas poderão ser transmitidos em formato e qualidade de cinema, a chamada tela de cinema, ou 16:9, som multicanal. A similaridade do que ocorre em DVDs, o som poderá ser surround. Brasil, a televisão chega na década de 1950, como um desdobramento do cinema, que havia sido a grande arte dos anos 1930 e 1940, 2 SBTVD. Sistema Brasileiro de Televisão Digital. TV móvel e portátil. Haverá a possibilidade de assistir TV dentro de carros, abre parênteses, ou ônibus, trens, barcos etc., fecha parênteses, em movimento, sem que a imagem ou o som fale. Poder-se-á também assistir em celulares, das palms, notebooks, laptops etc., múltiplos programas. Também será tecnicamente possível para a emissora transmitir mais de um programa simultaneamente, ou então, diferentes tomadas da mesma cena de forma que o telespectador escolha a que mais lhe aprove. Interatividade. As emissoras poderão também disponibilizar ao telespectador informações adicionais sobre a programação, tais como dados sobre os atores do filme sendo apresentado, resumo do que aconteceu na novela até o capítulo anterior, nota sobre o time que está jogando, etc. Para ver essas informações adicionais, o telespectador interagirá com seu conversor digital ou com seu televisor já integrado, ligando seu conversor digital ou seu televisor integrado a uma rede de telecomunicações, como, por exemplo, uma banda larga, um modem de telefonia fixa ou móvel. Poderá desfrutar do que chamamos de interatividade completa, interagindo diretamente com o programa por exemplo, votar em enquetes ou participar de games. CD 5. Mudanças. Estas mudanças estão inseridas em um período de revolução informacional, e que Castells abre parênteses, 1999 fecha parênteses, chama de a era da informação e do conhecimento. Neste contexto, cabe ressaltar que esse fenômeno se inicia no final dos anos 70 e através do envolvimento da sociedade e fatos socioeconômicos. Nesse ambiente de mudanças, que desemboca na chamada sociedade da informação, os meios de comunicação têm papel destacado. Agora, é necessário que os mesmos se adaptem a esse novo modelo de desenvolvimento e crescimento que tem sofrido alterações importantes como, por exemplo,
A transição para a era digital. Para Castells, abre parênteses, 1999, fecha parênteses, as tecnologias de informação fazem parte de um conjunto convergente de tecnologias em microeletrônica, telecomunicações, radiodifusão, entre outras, que usam de conhecimentos científicos para especificar as coisas de maneira reproduzível. Para exemplificar essa situação, temos o fenômeno da convergência tecnológica e, particularmente, a transição da TV analógica para a TV digital interativa, que consiste na possibilidade de uma televisão digital terrestre com canal de retorno que viabilize, além a convergência de telefone, televisão e internet, ou TV a cabo e internet em um só aparelho, a interatividade entre receptor, aparelho e programação, devido a essa junção e as possíveis consequências políticas e culturais destes meios na sociedade. As produções comunicacionais que se adaptam a cada um dos meios citados, considerando linguagem, público e alcance, deverão repensar e discutir sua postura diante da tendência atual, a fim de trabalhar novas propostas de conteúdo para os novos meios, tendo em vista os públicos atingidos por estes. No Brasil, existem cerca de 56 milhões de aparelhos de televisão, cobrindo mais de 90% dos domicílios brasileiros. Essa característica singular da televisão nacional faz com que a mesma se torne um dos principais fatores de integração social, segundo Fernandes, Lemos e Silveira, abre parênteses, 2004, fecha parênteses, os recursos aplicados serão encarados agora mais do que nunca como negócios, e a grande expectativa gera em torno do conteúdo que deverá causar a interação entre os usuários. Espera-se também que a rede difusora de TV se associe a outras redes de transporte de informações, dando aos telespectadores capacidade para interagir, influenciando nos programas que irá assistir. Em uma etapa mais avançada, espera-se que a rede de difusão de vídeo digital se torne uma das inúmeras redes que formam a imensa interrede que é a internet, em suma. Quando a TV se tornar interativa, espera-se que a mesma venha a associar imenso apelo e penetração, com capacidade de interação instantânea, com milhões de telespectadores, e com uma vasta cadeia de produtores de conteúdo. Abre parênteses, Fernandes, Lemos e Silveira, 2004, p6, fecha parênteses, o conceito de interatividade, advindo do universo da internet, propõe uma participação do telespectador com o conteúdo. Abre aspas, convencionar-se entender como mídia interativa toda aquela que se desprende do modelo, fecha aspas, para muitos permitindo certa participação por parte do abre aspas, receptor, fecha aspas, mesmo que a ação interativa seja apenas uma percepção do ponto de vista do espectador. Últimos, respectivamente, explicam o processo de transmissão digital da seguinte maneira: o canal de dados do MPEG-2 torna possível a agregação de elementos de interação aos programas de televisão, tornando-os, abre aspas, interativos, fecha aspas. A possibilidade de interação coloca como requisitos para o aparelho receptor de televisão capacidade para processar o código que define os elementos de interação, ou abrir aspas, código do programa de TV interativo, fecha aspas, e enviar o resultado da interação através de abre aspas, canal de retorno, fecha aspas, para a estação emissora do
programa interativo. A estação, consequentemente, também precisa estar equipada com hardware e software adequados para dar suporte aos programas interativos. Fecha aspas. Jorge Fernandes, Guido Lemos e Gledson Silveira são doutores em ciência da computação e informática. Os dois Teixeira, 2004, P6, fecha aspas. E essa participação que, num primeiro momento, as emissoras buscam. Inicialmente, as emissoras prometem apenas que novelas, filmes e jogos tenham transmissão digital, e a captação do sistema digital será perfeita onde houver sinal, como ocorre com os celulares, que, porém, não alcançam algumas localidades. De início será preciso que as pessoas interessadas adquiram um conversor, também chamado de set-top box, que recebe o sinal digital e passa para o televisor. Ele é semelhante aos decodificadores das TVS por assinatura. Agora, enquanto a demanda ainda é pequena, o preço é alto, mas tende a cair. Mas para que a televisão constitua um meio atraente aos olhos dos telespectadores, envoltos num universo tecnológico, é necessária a presença de uma estrutura técnica. E um dos profissionais que se destacam no meio televisivo é o produtor. É a partir dele que nasce um roteiro elaborado, abre parênteses, pauta, fecha parênteses, foco, e direcionamento, de toda a construção televisiva, com suas pesquisas e direcionamentos, que são definidas as fontes a serem ouvidas, as imagens a serem capturadas, o direcionamento da abordagem proposta, além de interferir na edição de texto e imagem, participando assim ativamente de todas as etapas de construção do produto midiático. Kellyson, abre parênteses, 2007, fecha parênteses, analisa o produtor como um responsável por satisfazer as necessidades dos clientes e telespectadores, e, por este motivo, é um profissional completo, capaz de utilizar da melhor forma possível os talentos do elenco e da equipe. São esses direcionamentos definidos pela produção que constrói a abre aspas, cara de uma matéria ou programa televisivo. Fecha aspas, e para satisfazer as vontades desse público, cada vez mais exigente, que o produtor ganha um novo papel em um meio, agora, cada vez mais ligado à tecnologia digital. Abre aspas, e isso está acontecendo tão depressa que, ao passo de cágado do desenvolvimento da televisão, ainda que digital, será eclipsado pelo computador pessoal. Fecha aspas, abre parênteses, Negroponte, 1995, p. 52. Fecha parênteses, com a tecnologia favorável, o processo de expansão de conteúdo se torna mais propício e agradável ao dissertação de Lauro Teixeira. Disponível em http://lauroteixeira.com.br/tese lauroteixeira.pdf. Espectador que vai conferir a programação não só com as características típicas do ambiente digital, como velocidade e acessibilidade, mas também com qualidade de imagem e som. Nesse universo de Bits Levy, 1999, afirma que o grande protagonista da expansão tecnológica, o que resultou dentre outros produtos o surgimento da TV digital, é o aperfeiçoamento dos computadores. Abre aspas, o computador, então, não é apenas uma ferramenta a mais para a produção de textos, sons e imagens, é antes de mais nada um operador de virtualização da informação. Abre parênteses Levy, 1999 p. 52, fecha parênteses. A velocidade de transmissão de dados pelo meio digital, apesar de acarretar problemas em relação à veracidade e à qualidade do que é passado, possibilita uma interação conjunta do usuário com o produtor de conteúdo.
A comunicação interativa e coletiva é a principal atração do ciberespaço. Isso ocorre porque a internet é um instrumento de desenvolvimento social. Ela possibilita a partilha da memória, da percepção, da imaginação. Isso resulta na aprendizagem coletiva e na troca de conhecimentos entre os grupos. Abre parênteses, Levi, 1999, p. 208, fecha parênteses. CD, 6. Interatividade. A interatividade, causada pela expansão tecnológica, é um dos principais aspectos a serem incorporados pela incipiente TV digital. Esses novos telespectadores atuam diretamente na maneira de produzir informação. Essa interação cria um vínculo. Quem está atrás do sofá escolhe o que quer assistir e a televisão tenta, por sua vez, manter a atenção do indivíduo pelo maior tempo possível. Em termos gerais, a transmissão digital de sinais de televisão, com suas possibilidades de interatividade, implica uma série de características diferenciadas que possibilitará reduzir custos de equipamentos de transmissão, melhorar a qualidade de transmissão e facilitar a convergência dos meios de TV, telefone e internet, além de permitir ao telespectador de certa forma interagir com a produção do que é transmitido. Mas o importante é pensar como será o comportamento das pessoas frente à televisão interativa, quando já habitua da passividade ou pseudo-interação da televisão atual, e possa conter vestígios e interferências de quem está do outro lado da tela. Já faz muito tempo que as TVs estão na maioria dos lares. Em função disso, as pessoas desenvolvem expectativas em relação ao seu uso. Encontrar algo que as divirta e informe, sem ter de fazer muita coisa além de regular o som, trocar de canal ou desligar o aparelho. As possibilidades introduzidas pela TV5 irão, com o tempo, mudar essas expectativas, e as pessoas tenderão a uma atitude mais ativa, concentrada, engajada, em um objetivo que lhes é importante. Abre parênteses. Cibis, 2007, p. 257, fecha parênteses, e para gerar um conteúdo diferenciado, o produtor televisivo terá que ampliar toda a produção audiovisual nos próximos anos. Para Orlando Senna, secretário de audiovisual do Ministério da Cultura, abre aspas, o país precisa ao menos dobrar sua produção audiovisual para poder gerar conteúdo que abasteça a TV digital nos próximos anos. Fecha parênteses. Sobre essa perspectiva, que as emissoras de televisão, preocupadas não só em adequar a tecnologia aos padrões do SBTVD, procuram profissionais diferenciados no mercado, que tragam um conteúdo original, capaz de atender às necessidades de um público cada vez mais específico. Hoje, os programas de variedades passam a incorporar assuntos como utilidades domésticas, curiosidades físicas e biológicas, atrações musicais dos diferentes gêneros. Em contrapartida, os programas específicos buscam aprofundar ainda mais seus temas a fim de explorar todos os lados de uma questão, visando atender às necessidades de um público segmentado. Vilches, abre parênteses, 2001, fecha parênteses, afirma que começam a desaparecer as diferenças entre os meios tecnológicos, abre parênteses, televisão, computador, rádio, telefone. Fecha parênteses, vivese deste modo frente a inovações de corporações das telecomunicações, da informática e da indústria do entretenimento, ou seja, surge terreno fértil para o desenvolvimento de meios convergentes. O mesmo autor afirma que atualmente a necessidade de estudar a convergência não se limita mais apenas ao âmbito tecnológico, está em andamento também uma convergência de conteúdos, tendo em vista a era digital e o surgimento de meios híbridos como a TV digital interativa. A convergência tecnológica da internet com
outros meios, abre parênteses, TV, rádio e telefones de última geração, fecha parênteses, assegura a entrada dos consumidores em uma fase de globalização, onde a principal característica é a convivência interativa do telespectador com meios e conteúdos convergentes e digitais. Em outras palavras, é possível presenciar o surgimento de uma interação, abre aspas, horizontal interindividual, fecha aspas, horizontal porque não existe uma linha de comunicação definida como emissor, mensagem, meio, ruídos e receptor, e interindividual, porque as pessoas se comunicam entre si, mas de maneira isolada e restrita, sem um contato direto uma com as outras, além desses benefícios, porém, causados pela interatividade, deve ser levado em consideração que muitos dos telespectadores podem não aderir a tais transformações e a interatividade causada pelos programas e aplicações para TVDIN. Dessa forma, os produtores devem partir do princípio dual que a programação digital deverá proporcionar aos telespectadores interativa, mas que não altere o conteúdo e a maneira de ser expressa aos que não querem participar ativamente da programação, abre aspas, isso é, a passagem do modo normal ao modo interativo deve se dar por meio de máximo um toque no controle remoto. Fecha aspas, abre parênteses, CIBIS, 2007, p. 258, fecha parênteses. Além dessa preocupação, os produtores de televisão devem estar antenados a outra realidade. Com a TV digital, a multiprogramação, ou seja, a variedade de canais existentes, regulamentada pelo governo, trará um novo padrão de produção. O Brasil é hoje um dos maiores consumidores de televisão do mundo e um dos menos ativos produtores de programação. Essa realidade faz com que, agora, mais do que nunca, que os programas tenham que se superar as expectativas dos telespectadores, diferenciar os produtos em relação aos concorrentes, buscando novidades por óticas ainda não exploradas é um primeiro passo para manter o público fiel. Não podemos nos esquecer que a televisão é um veículo sustentado pela publicidade, atraída pela audiência que o programa traz. Essas características novas sugerem um multiprofissional, uma pessoa cada vez mais ligada nas transformações sociais para adequá-las à realidade do público, trazendo mais telespectadores. Contudo, ainda será necessário incorporar linguagens de outros meios, como o virtual, difundido pela comunicação na internet. Se os padrões de quem assiste mudou, é necessário que os padrões de quem produz também mude. CD 7. Transformações com a TV digital. Toda essa realidade, porém, poderá causar aspectos negativos no Brasil. Apesar de a tecnologia ter potencial para se tornar um mecanismo de inclusão digital, a gratuidade e os serviços públicos não são garantidos. Em nosso país, menos de 20% da população tem internet nas residências e essa classe, economicamente excluídas, como, por exemplo, terá dificuldades em obter os benefícios da TV digital. Existe o risco de que os recursos tecnológicos não sejam distribuídos de forma igual a todas as classes, ou seja, abre aspas. Há também o risco iminente de que as caixinhas conversoras feitas para a população mais pobre só sejam capazes de transformar o sinal analógico em digital, sem a possibilidade de interatividade. Já as caixas mais caras teriam os recursos mais sofisticados. O baixo custo é fundamental. Mas é preciso ter cuidado para que isso não justifique uma política excludente. Fecha aspas, abre parêntese S. Revista, TV, digital, página 14. Desta forma, fica manifestada a desigualdade inclusive no que se refere à distribuição da tecnologia da TV digital. Cabe aos
órgãos competentes, elaborar uma regulação para que a exclusão não se dispare em mais um setor da sociedade. Outro problema sobre a regulação da TV digital e que pode se tornar bem mais complexo do que se encontra é a questão da atual legislação que regulamenta o rádio e a TV, de acordo com a revista TV Digital, de maio de 2006. Abre aspas, a atual legislação é fraca, conservadora, ultrapassada, confusa e, ainda, por cima, não permite a introdução da TV e rádio digitais. Se não quiser ser questionado judicialmente, o governo deve desistir da aparente intenção de introduzir a TV e rádio digitais através de decreto e encaminhar uma nova legislação para o setor. Fecha aspas, além das questões sobre a legislação, essa necessidade de um novo marco regulatório deve atender a outras questões, como as relacionadas à educação e dos interesses da população, abre aspas, atender aos princípios citados pelo artigo 221 da Constituição Federal, finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas, promoção da cultura nacional e regional, produção independente, regionalização da produção cultural, artísticas e jornalísticas, respeito aos valores éticos e sociais. Fecha aspas, como tal, mais do que uma legislação adequada, é necessária uma mudança de pensamento dos profissionais que trabalham diretamente com a TV digital, para que todos os benefícios tecnológicos sejam incorporados. De fato, mais do que adaptar, é preciso novas maneiras de criar e rever toda uma estrutura que agora não pode ser considerada fixa, mas sim em constante transformação. CD 8. Considerações finais. Não há como não perceber o que grande parte dos estudiosos defende, que vivemos em meio a grandes transformações onde a comunicação ocupa papel destacado na chamada, abre aspas, sociedade da informação. Fecha aspas. As transformações citadas anteriormente são de origem econômica, políticas e sociais, e desembocam nessa nova sociedade, onde os meios de comunicação também têm sofrido alterações em suas estruturas e funções para adaptarem-se a esse novo modelo de desenvolvimento. Desse modo, apesar do assunto ser relativamente novo, é necessário aprofundar discussões que reflitam acerca da necessidade de adaptação das produções comunicacionais, os meios convergentes, uma vez que uma das características da comunicação é sua facilidade de adaptação aos diferentes meios de maneiras distintas. O mundo digital tem muito menos regras, mas duas delas certamente ficam do que se tinha aprendido com o mundo analógico. Primeiro, o consumidor é rei e, segundo, que grandes ideias são fundamentais para tocar uma empresa adiante e sustentar qualquer inovação tecnológica. CD 9. Fim do livro. Livro TV Digital, Novas Tecnologias e Padrões na Produção de Conteúdo. Autor Ulisses Valadares Moreira da Silva. Esta é uma gravação produzida na Biblioteca Braille do Estado do Amazonas, com a utilização de voz sintetizada em 8 de agosto de 2012, de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, para uso exclusivo de deficientes visuais, sendo proibida a venda, comercialização e reprodução. Locução: Felipe, Biblioteca Braille do Amazonas, a luz através dos dedos. B. A. M. Produção: Carlos Fragata,